Olá, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a história de José, filho de Jacó. José é uma figura importante da Bíblia que enfrentou muitos desafios em sua vida, mas sempre manteve a sua fé em Deus e sua sabedoria. A história de José é uma fonte de inspiração e ensinamentos para todos nós, especialmente para os adolescentes que estão enfrentando muitas mudanças e desafios em suas vidas. Então, venha conosco em uma jornada através da história de José e descubra como suas experiências podem nos ajudar a crescer e a enfrentar nossos próprios desafios. José era um adolescente como vocês, que ele teve que enfrentar muitos desafios e adversidades em sua vida. José foi o 11º filho de Jacó e era o preferido de seu pai. Por conta disso, seus irmãos nutriam um forte sentimento de inveja e ódio em relação a ele. Em uma ocasião, os irmãos de José decidiram vendê-lo como escravo para um grupo de comerciantes que passavam pela região. José foi levado para o Egito, onde foi vendido como escravo para Potifar, um oficial de Faraó. José trabalhou duro na casa de Potifar, mas por causa da sua sabedoria e habilidade, acabou se tornando um dos principais administradores da casa. No entanto, um dia, ele foi injustamente acusado de tentar seduzir a esposa de Potifar e acabou sendo preso. Na prisão, José continuou demonstrando sua inteligência e sabedoria e acabou se tornando um dos principais conselheiros dos outros prisioneiros. Ele interpretou os sonhos de 2 prisioneiros e prevendo que um deles seria solto e o outro seria executado. De fato, as coisas aconteceram exatamente como ele havia previsto. Mais tarde, o faraó do Egito teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. Foi então que um dos prisioneiros, que havia sido solto, se lembrou de José, que havia interpretado o seu sonho com tanta precisão. José foi chamado perante o faraó e interpretou o seu sonho como sendo um presságio de 7 anos de fartura, seguido de 7 anos de fome. Ele sugeriu que durante os anos de fartura, o Egito deveria armazenar alimentos para que pudessem ser distribuídos durante a fome que viria. O faraó ficou impressionado com a sabedoria de José e o nomeou como governador do Egito. Durante os anos de fartura, José implementou o seu plano e o Egito armazenou uma grande quantidade de alimentos. Quando a fome chegou, o Egito estava preparado e conseguiu distribuir alimentos para o seu povo e para os povos vizinhos. José se tornou um herói para o povo egípcio e sua família, que havia passado por muitas dificuldades durante a fome, foi reunida com ele no Egito. A história de José é uma fonte rica de lições para os adolescentes. Muitos de vocês podem estar enfrentando situações difíceis em suas vidas, como pressão dos colegas, problemas familiares, dúvidas sobre o futuro, entre outros. A história de José nos ensina que mesmo em meio a essas dificuldades, podemos encontrar força e sabedoria em Deus para superá-las. Além disso, a história de José nos mostra que é possível crescer e aprender com as dificuldades que enfrentamos. Cada obstáculo que José enfrentou em sua vida o ajudou a se tornar uma pessoa mais sábia e experiente. Da mesma forma, os desafios que enfrentamos em nossas vidas podem nos ajudar a crescer e nos tornarmos pessoas mais fortes e capazes. A história de José é uma história de perseverança, fé e sabedoria. Ele passou por muitas dificuldades em sua vida, mas nunca perdeu a sua confiança em Deus e sempre procurou ser sábio em suas decisões. Sua história nos ensina que mesmo nas situações mais difíceis, sempre podemos encontrar uma saída. Lembre-se de que Deus está sempre presente em nossas vidas e que podemos encontrar força e sabedoria nele para superar os desafios que enfrentamos. Com perseverança, fé e sabedoria, podemos superar nossas dificuldades e crescer como pessoas. Que a história de José seja uma fonte de inspiração e encorajamento para todos nós. Deus te abençoe e agracie sempre
em nome de Jesus.